Amém. Saúde da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Vou começar com os irmãos aqui. É uma palavra que vamos falar que está em Deuteronômio 6, versículo 1 ao 25. O tema da pregação é olhos fitos no que importa. Ou olhos postos sobre o que importa. Tentei fazer algo um pouco mais bem feito que a outra vez. Ainda estou bem enferrujado. Então qualquer coisa que eu errar, para que os irmãos me perdoem. Que a gente possa... Deuteronômio 6, 1 ao 25. Tentar fazer o melhor possível, amém? Diz assim: Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu estou lhe dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não se esquecerem, e as escrevam nas batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. A casa cheia de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram, e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra, e vocês tiverem comido à vontade, tenham cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, de onde vocês eram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos nossos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha que é bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês. E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu estes mandamentos e estas leis? Daí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor com seu grande poder nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar essa terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas essas leis e sempre temer o Senhor. Nosso Deus, se fizerem isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas essas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Vou fazer um resumo do que foi dito em Deuteronômio, como o próprio Moisés faz, no 4 e 5, que hoje a gente conhece como Shema, que é uma espécie de pequena oração que os judeus ainda fazem hoje em dia, que é o que ele falou. Antes de citar o Shema, dando o contexto, Deuteronômio é o livro que do original do idioma hebraico quer dizer a segunda lei, ou seja, a repetição da lei. Ela vem de um contexto que fecha o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que fecha também a Torá. Vindo de um contexto que o povo de Israel foi liberto do Egito, Moisés, como profeta levantado pelo Senhor,
está instruindo aquele povo, só que no meio do deserto o povo começa a murmurar e fica 40 anos, e infelizmente aquele povo de Israel que estava lá, que começou a pecar e se desviar do caminho do Senhor, não entra. Então os filhos, nem mesmo Moisés entra. Então os filhos daquele povo, eles são aqueles que herdarão essa terra prometida de Deus. E quando eles se achegam àquele local que Deus determinou, Moisés ele repete a lei para eles. Para quê? No intuito de que os filhos não repitam os erros dos pais. Como ele diz aqui, busquem o Senhor totalmente, Ele vai te dar bênçãos, mas ele está reforçando com aquele povo, olha, façam o que Deus quer, porque assim vocês vão viver as bênçãos que o povo que veio antes, os seus pais, não receberam. E aí nesse contexto dessa passagem, ele cita o Shema, que é uma instrução, um apanhado geral que os judeus têm do que Moisés quis dizer nesse capítulo, que é o ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, somente o Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e tua força, que é o Deuteronômio 6, que a gente acabou de ler, do 4 ao 5. Nesse contexto, os principais verbos, adjetivos empregados aqui, eles têm um significado importante no Shema, que é o ouça, que é o ouvir, mas também o responder. É um chamado que Moisés está falando, que é ouvir e responder ao amor do Senhor, como já falou aqui no início, em Romanos. Deus nos ama, mas nós somos chamados a ouvir o que Deus está falando e responder a esse amor. O amor que a gente tem que ouvir, responder e obedecer, ele é mais do que uma emoção. A gente fala que a gente ama, só que o amor, ele, como Cristo fez, ele se tornou carne e ele expressou através de ações. Então, o que Deus espera de nós é um amor que é uma emoção, sim, a gente tem que amar a Deus, mas ele é ligado a uma decisão de voluntariamente ser devoto a Deus, buscar o Senhor, se prostrar diante dos pés dele. E ele fala somente o Senhor, porque aquele povo ele iria entrar numa terra que era assim a terra prometida, mas era onde moravam também os sidônios ou os fenícios, que eram politeístas. Então eles acreditavam em vários deuses, acreditavam em Astarte, em Baal, em An, e de cada cidade de onde eles iriam tinha um deus patrono. Então era um local que era muito, muito cheio de religião e devoção a outros deuses. E também que tinha os moabitas, que também tinha Quemos, que era o principal deus deles, que eles eram monoteístas, mas acreditavam em outro deus. E esse é o contexto do que Moisés está falando para eles. E aí Deus ele me deu duas palavras, uma que é essa que a gente leu e outra que está em Mateus 7. Antes de ir para essa outra palavra, a gente vê que aquele povo que ele foi chamado novamente para viver de acordo com o que Deus queria, com o que Deus determinou, eles se perdiam porque eles, mesmo Moisés tendo repassado para eles, eles não seguiam o que Deus determinou. Então Deus entrega, olha, essa terra aqui que eu mandei vocês é de vocês agora, vocês podem ir lá e podem tomar. Aí eles ficam com medo de tomar aquela terra porque era tudo muito bom, mas tinham gigantes. Aí eles mandam 12 representantes de cada tribo para ir ver. Aí eles voltam, ficam com medo. E aí Moisés fala, vamos lá, a gente consegue. Eles vão fora do templo do Senhor, eles não querem ir. Aí Deus fala, então eu não vou abençoar vocês, vocês não querem, então não vão. Aí eles ficam sentidos com isso e vão para aquela terra atacar o povo que mora lá. Só que Deus já tinha falado que não estaria com eles, então eles são perseguidos de volta justamente porque eles estão sendo tolos, não estão ouvindo o conselho do Senhor. Não tem neles um espaço de introspecção, de renovação, de arrependimento. A segunda palavra que Deus me deu está em Mateus 7, 1 ao 14. É aquela palavra sobre o julgar hipócrita. Fala, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o que está no olho do seu irmão, o cisco que está no olho do seu irmão, e não repara na trave de madeira que está no seu? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. E a gente vê um reforço disso em Gálatas, que diz, a pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir.
Se ele for bom, então a pessoa poderá se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque a cada pessoa deve carregar a sua própria carga. E por que Deus deu essas duas passagens? Ele não está falando em si, ele não trouxe essa palavra hoje aqui para dizer, vocês são hipócritas, nem nada do tipo. Ele tá ressaltando um erro que o povo de Israel, que foi levantado todo aquele tempo atrás, cometeu. Eles eram um povo chamado por Deus, sim, eles eram um povo que Deus chamou para viver algo, ele deu novamente a lei para eles, mas aquele povo ele não parava para poder se examinar perante o Senhor, para ver onde haviam pequenos erros que eles iam cometendo, que acabava tirando eles da presença do Senhor. Então Deus entrega tudo aquilo para eles, eles não conseguem apanhar, viver aquela bênção, porque esse povo ele não tira o tempo para se reavaliar, como aqui em Gálatas fala. Deus nos chamou para ser um povo separado para Ele, um povo que é santo, é santificado. Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, um povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Novamente, em Deuteronômio ele fala: pois vocês são um povo escolhido pelo Senhor nosso Deus entre todos os povos da terra. Ele os escolheu para serem somente dele. E em 2 Timóteo também, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Jesus Cristo antes da criação do mundo. E o que eu quero dizer que Deus trouxe com isso? Quando Moisés ele recita novamente a lei para eles, ele dá também novos padrões morais para eles seguirem. Então, os 10% do que era arrecadado foi instituído ali no Deuteronômio. Então, dava 10%, a cada 3 anos você dava 10% para os pobres. Os sacerdotes, os reis daquele tempo, eles seriam diferentes do padrão do mundo, que é o rei que manda em tudo, o sacerdote que determina tudo. Seria, na verdade, todos eles debaixo da lei do Senhor. Então o Senhor era o rei de tudo e eles estavam sujeitos também a essa ordenação de Deus, mas eles não pararam para conferir no coração deles onde estava o coração deles. E essas palavras elas que eu coloquei agora, elas nos chamam sim para ser diferente. Como eu já falei naquela outra pregação, a gente não é chamado para ser um ex-alcoólatra, um ex-boca suja, um ex-nada. A gente é chamado para ser um filho de Deus. E o filho de Deus, ele tem um caráter moldado e reflete no seu exterior aquilo que Deus determinou para ele. Mas não só o exterior, porque senão a gente vira um fariseu. Homens que eram de acordo com a lei, se santificavam, mas que esqueciam o principal, que era amar o Senhor. Isso volta naquilo que o meu pai falou, que é o que está no final da mensagem que eu trouxe hoje, que é o amor. Aquele povo, ele tinha lei, eles sabiam o que fazer, Moisés restou de novo para eles, só que Moisés ficou triste no final do livro, se vocês lerem, porque ele sabia que aquele povo não iria seguir. E aquele povo não iria seguir porque ele não se reavaliou e ele não amou o Senhor verdadeiramente. E a gente é chamado, eu vou falar isso em questão trazendo para aqui agora, para esse ministério, ele é chamado para ser uma igreja diferente. Nós somos chamados para ser cristãos diferentes. Quantos cristãos nós vemos aí hoje que não carregam verdadeiramente o caráter de Cristo, que não fazem por onde mesmo para ser chamado de cristão, para ter um caráter de cristão, é mentiroso, devedor, sabe que deve, não se esforça para pagar as dívidas, é rancoroso e não tem interesse em proclamar a salvação para o próximo. E a gente não é chamado para ser mais um nesse tempo mau. A gente é chamado para viver um padrão diferente. É para o povo que está lá fora olhar para a gente e falar: eu estou vendo uma coisa diferente em você, igual quando o Gustavo veio aqui e falou, em vista do que estava acontecendo, que ele comentou, aqui realmente não é um lugar qualquer, porque aqui eu vim ateu e eu me converti. A presença do Senhor que está aqui em nós, ela tem que se manter assim. E como um ministério que está iniciando agora, vou falar desse ministério, nós temos que manter o amor próximo do nosso coração. A palavra ela diz em Filipenses, Paulo falando, É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço,
Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Então Paulo está falando sobre práticas que antes eram importantes para ele, hoje já não são. Porque ele entende que o que Cristo fez, a obra de Cristo, o Evangelho de Cristo é mais importante, é o que deve ser levado à frente. E ele fala: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então um homem que era sabido na lei, conhecedor, que tinha posição, que tinha recursos financeiros, a gente, vendo a história da Bíblia, vê que ele começa a fazer produtos de couro para poder pagar, para poder ter o seu ministério. Abandonou tudo para buscar aquilo que é importante. E essa igreja que está crescendo aqui, ela tem que ter isso em si, não esquecer disso. O Shema dos judeus é importantíssimo, mas o nosso Shema é Cristo. É o Evangelho de Cristo, é o que Cristo fez, é Ele crucificado, é Ele ressurreto. É uma reflexão de Cristo em nós, que é palpável. Não é só eu sou cristão, você não precisa falar, a pessoa sente a presença do Espírito Santo em você. E é isso que Deus quer, que a gente seja uma igreja genuína no amor. A última coisa que eu queria falar é sobre a palavra de Apocalipse, como meu pai falou no início sobre o amor. Você vê como Deus ele completa o ciclo, ele já tinha dado essa finalização para falar, porque é por isso que a gente precisa ser conhecido, é por isso que esse ministério precisa ser conhecido. Não mais uma igreja de bairro, não mais uns cristãos que têm o nariz empinado, cristãos que amam verdadeiramente. Aleluia, Jesus. Ele diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos e sofreste, e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então essa igreja já está começando assim. Deus está vendo em nós, como a minha mãe falou, um local em que Ele pode vir, ser adorado, ser entronizado, e pessoas em que Ele pode achar espíritos de verdadeiros adoradores. Mas Ele deixa uma advertência para nós. Qual que é a advertência? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Não que nós estejamos errando, mas o que Ele está falando é, olha, agora nesse começo, nesse início de ministério que está começando aqui, antes de ir para o salão, antes de começar as obras evangelísticas, lembra, o principal cerne que vocês têm que ter é o amor. Vocês não podem se separar de mim. Essa entronização que Deus está tendo aqui, ela precisa continuar. E é tempo agora de começar a aprender, de ver os erros onde estão, de não passar por cima e falar, depois eu resolvo, vou continuar, vou abrir o ministério. É tempo de errar, olhar para trás e falar, Deus, olha aqui, ó, eu parei, eu errei alguma coisinha, mesmo que seja pequena aqui. E eu não quero que isso vire um problema lá na frente, então eu vou tratar em amor com o Senhor aqui. Me ensina, eu me arrependo das coisas erradas que eu fiz, dos erros que eu cometi, da forma que eu falei, não era para ter feito desse jeito, não era para ter feito dessa forma, eu devia ter orado mais antes de fazer isso, eu devia ter buscado na tua palavra, eu devia ter orado mais, lido mais, entendido mais o que o Senhor quer antes de tomar uma ação. Então antes que lá na frente vire um outro ministério como qualquer outro, eu preciso fazer aqui, eu e você. É o que o Senhor está trazendo para nós, é o amor, realmente é amar o Senhor. O Senhor nos ama incondicionalmente. E se nós amamos o Senhor também e queremos amar dessa forma, a gente para, diferente do povo de Israel, que continua errando, para e fala, Senhor, olha, eu vi que teve um erro aqui, então desde já eu me arrependo, eu preciso que você me ensine. Porque esse ministério precisa alcançar vidas, esse ministério ele precisa glorificar o teu santo nome, o Senhor precisa continuar sendo entronizado no nosso meio, e a gente não pode perder a visão. E para a gente não perder a visão, me faz amar mais agora, me faz buscar mais agora. E a gente tem que reconhecer como ministério e como cristão individual. Estou orando todos os dias, estou buscando na tua palavra todos os dias. Eu vi uma pregação esses dias e eu estou tentando fazer o que está na pregação, que são aquela questão dos 21 dias para começar um novo hábito. E tem 2 dias que eu estou lendo a palavra todo dia. Tem 2 dias que eu estou orando todo dia. E eu tenho orado ao Senhor para que essa proposta, para que esse amor, ele não se apague, porque se a gente deixar o primeiro amor, acabou. A gente não vai seguir em frente. Pode abrir igreja, o ministério pode começar a vir gente,
mas o que é mais importante não vai estar lá, é o amor do Senhor. E a gente precisa cultivar isso hoje. Ver se desde agora a gente já não está buscando como deveria, se arrepender, se ajoelhar perante o Senhor e falar: Senhor, essa caminhada é para a Tua glória. Eu preciso agora do Senhor, eu preciso ler a Sua palavra hoje. Eu preciso orar hoje. E no primeiro dia que eu comecei, eu falei: eu vou começar a contar os 21 dias a partir de amanhã. Mas eu preciso começar hoje, porque se eu não começar hoje, talvez eu não comece amanhã e talvez a obra não se complete até os 21 dias. E hoje eu estava tomando banho pensando nisso e falando: Senhor, me ajuda, porque eu estou lendo a palavra, mas ainda está tão pouco. Tem gente que consegue ler 10 páginas, 20 páginas da Bíblia por dia, nem isso eu ainda estou fazendo. Eu preciso fazer isso, porque esse amor precisa começar de agora. Como eu falei, estou enferrujado. E eu estou enferrujado porque o amor ele não estava em mim, então eu não estava interessado em ficar buscando a palavra. E hoje eu preciso colocar isso como arrependimento no meu coração, para que lá na frente eu possa ter palavras de vida, porque tem gente que vai precisar. A gente que está aqui é tudo cristão, conhece um pouco da palavra, mas tem gente que vai ter lá fora, que vai ter dúvidas, e a gente precisa não conhecer um pouco, conhecer muito da palavra, conhecer muito do nosso Deus. E isso é só se dá através do amor. Essa vai ser a marca desse ministério e de nós como cristãos. Aqueles cristãos, eles eram conhecidos pelo amor no princípio. Como diz a palavra em Atos, eles eram conhecidos pelo amor deles, é o que a gente precisa ter. É uma palavra simples, mas que a gente não possa perder isso. A simplicidade de amar. Como a gente orava no princípio, como a gente era apaixonado no princípio, a gente precisa manter isso. A gente precisa ter um coração como criança. A gente sabe que por conta do fruto de Adão, as crianças elas nascem sim com o fruto do pecado, mas o que Deus vê em uma criança é a sinceridade de alguém que chega perante o pai e quebrei alguma coisa, errei alguma coisa, busca o pai, vai atrás do pai, busca trazer, ter felicidade e o pai trazer felicidade para ela. É isso que o Senhor quer que a gente faça. Bem? Então que esse ministério continue crescendo, fundamentado no que é importante, no amor. Bem? A palavra que o Senhor trouxe para nós esta noite.